Olá a todos e todas, caríssimos e caríssimas seguidores do blog do Barão. Vamos, desta vez, no Mundo em 3 Minutos, falar um pouquinho sobre a situação no Líbano, país que tem atraído muita atenção ao longo das últimas 2 semanas, sobretudo desde o terrível acidente ocorrido na zona portuária de Beirute. O Líbano é um ator, claro, que sempre aparece na geopolítica do Oriente Médio, passou por uma longa guerra civil muito penosa, com a intervenção de atores internacionais, foi ocupado por Israel por um longo período, aí por quase 20 anos. Então, é um ator que já tem, de fato, no seu DNA, digamos assim, um grande sofrimento, a violência, atentados, fazem parte da história libanesa. Em 2005, o atentado contra o ex-primeiro-ministro Hariri, aquilo foi uma espécie de divisor de águas na história libanesa. Em 2006, o Hezbollah, que é um grupo justamente surgido quando da ocupação de Israel e durante a Guerra Civil Libanesa, o Hezbollah se envolve num conflito com Israel, e isso trouxe, claro, muita devastação também para o país, isso no ano de 2006. Mas o que vemos agora no Líbano é um pouco diferente. Na verdade, é o resultado de um país que sofre profundas divisões sectárias. Quando olhamos para a política libanesa, vemos, por exemplo, que o cargo de primeiro-ministro é um cargo exclusivo de um muçulmano sunita, o cargo de presidente do parlamento é um cargo exclusivo de um muçulmano xiita, o cargo de presidente do Líbano, hoje em dia cargo exercido pelo Michel Aoun, é um cargo exclusivo de um cristão maronita, e vale dizer que os cristãos recebem diferentes denominações dentro do Líbano, há vários, cristãos greco-ortodoxo, melquita, maronita. Então é um equilíbrio difícil quando pensamos aí em um país tão pequeno, com cerca de 6 milhões de habitantes, que sofre efetivamente profundas divisões sectárias, e cada grupo tentando trazer vantagem justamente para si, sem se pensar no todo, sem se pensar no conjunto do Líbano. Esses setores, esses grupos político-religiosos acabam muitas vezes atuando em benefício próprio, em causa própria, o que acaba naturalmente frustrando muito a população libanesa, que não apenas sofre ao longo da sua história violência, atentados, instabilidades, incertezas políticas. É um país muito influenciado por vizinhos, o Irã, sobretudo, que tem naturalmente uma penetração forte no Líbano por conta do Hezbollah, que é um grupo de orientação xiita, um grupo político, mas que também tem o seu braço armado. A própria Síria, claro, tem uma influência enorme sobre o Líbano, já ocupou também território libanês. Então é um país que sofre já com esse assédio internacional, mas nos últimos tempos tem sofrido com a inépcia dos seus políticos, que não sabem lidar com as questões cotidianas. Então a população libanesa sofre periodicamente de apagões do ponto de vista de energia elétrica, não há uma provisão adequada de serviço de eletricidade no país, apesar de ter sido até bem pouco tempo um país com uma renda per capita equivalente à brasileira. Claro que nos últimos tempos o Líbano mergulhou muito fundo numa crise econômica gravíssima, então além da inépcia política, nós temos aí como um efeito, aliás, dessa própria inépcia política, uma crise econômico-financeira muito severa, marcada, por exemplo, por um endividamento brutal. O Líbano deixou de pagar agora um dos títulos de sua dívida, o mais importante título de sua dívida, então já está formalmente na condição de inadimplente, já está em calote técnico, podemos dizer, e para complicar todo esse cenário, nós temos nesses grupos políticos sectários também a prática bastante instituída da corrupção. Então, na medida em que eles buscam atender a seus interesses sectários, individuais e egoístas, eles acabam recorrendo a práticas de corrupção, que naturalmente acabam frustrando ainda mais a população e a sociedade libanesa. Então vemos, de fato, a população libanesa cansada, exigindo mudanças no sistema político, embora o Líbano seja um sistema político mais estável do ponto de vista democrático, quando comparado com os vizinhos do Oriente Médio, mas, apesar disso, é um sistema que não funciona bem, pelo menos não no sentido de atender aos anseios da população. Por isso as pressões, por isso as pessoas nas ruas, isso levou a uma renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri no final de 2019 e acaba de provocar também a renúncia do Diab, que continuará no cargo de maneira temporária até se formar um novo governo. Mas é uma conjunção de fatores, divisões sectárias no âmbito político, corrupção, crise econômico-financeira, o próprio assédio internacional de outros atores. Enfim, é o momento de olhar com um pouco mais de cuidado e de carinho para o Líbano. Acabou, aliás, o país de receber uma missão brasileira chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que, aliás, tem ascendência libanesa. Okay?
Por hoje é isso, nos vemos no próximo Mundo em 3 Minutos para tentar entender um pouquinho essa realidade internacional tão complexa e desafiadora sempre. Um abraço, até a próxima.